As provas irrefutáveis de que Deus não existe. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Ano 314. Existiu o entendimento que Jesus Cristo não era Deus, apenas um profeta comum, mas não Deus, entendido como Javé. O cristianismo estava dividido em duas doutrinas: aqueles que achavam que Jesus poderia ser Deus. Os demais entendiam Jesus como homem profeta. Foi exatamente por esse motivo que Constantino, imperador romano, convocou o Concílio de Nicéia em 325, decretando o mistério da Santíssima Trindade. A explicação dada: Deus é um espírito, denominado de Javé, que penetrou no útero de Maria, uma virgem, e o espírito transformou em esperma, que encontrou um óvulo. Maria ficou grávida, nascendo Jesus, sendo Deus, por ser o espírito de Javé. O mistério da Santíssima Trindade é uma farsa, pois historicamente descobriu-se que, quando Jesus foi concebido por uma relação sexual comum, Maria era casada com José e tiveram vários filhos e filhas antes de Jesus. Então Maria nunca fora virgem. Se a explicação dada de Jesus como Deus pelo mistério da Santíssima Trindade sendo falsa, com efeito, Jesus, desse modo, não poderia ser Deus, pois a teoria que sustenta o mesmo como Deus foi elaborada por fundamentos mentirosos. Por outras palavras, uma armação do imperador Constantino tinha como objetivo solidificar o cristianismo sem conflitos internos, pois os cristãos eram seus aliados contra o Senado romano, sendo também força política para a difusão do império. Desse modo, Jesus, como Deus, simplesmente não tem a mínima procedência, apenas um profeta judeu comum contra o culto oficial, especificamente um rebelde que foi transformado em Deus por um decreto. Quem desrespeitasse o mistério da Santíssima Trindade seria perseguido, torturado e possivelmente morto. Quando surgiu a ideia de um espírito como Deus? Na cultura semítica, há alguns séculos antes de Cristo, a unificação da Mesopotâmia pelos babilônios e a imposição do deus Marduk, fato realizado pelo rei Hammurabi em 2250 anos antes de Cristo. A luta das tribos semíticas para não serem unificadas sobre a tutela de Hammurabi desencadeou a liderança de um chefe tribal que deu a própria vida em benefício dos semitas. Posteriormente, as tribos adentraram ao deserto, chegando à Palestina, evoluindo da cognição árabe à linguagem aramaica, mais tarde o hebraico como idioma. Desse modo, o chefe tribal foi atribuído a ele
a ideia de Deus, recebendo como denominação, em um primeiro momento, a etimologia de Yahvé. Mais tarde, já na mudança do idioma, Javé, que é a mesma tradução dos diferentes dialetos. Foi exatamente desse modo que surgiu a ideia de Deus como um espírito traduzido para as páginas do Antigo Testamento, sendo que o referido engravidou Maria, nascendo Jesus como Deus Javé. Nesse caso, uma invenção romana e não judaica. Com efeito, nasce o conceito que Jesus era filho de Deus e ao mesmo tempo Deus. A criação da ideia Pai, Filho e Espírito Santo. Por outras palavras, um espírito transformou-se em esperma, uma virgem ficou grávida, nasceu o Filho, sendo Deus, pois é o Espírito de Deus. Quando Jesus foi morto, inventou o Espírito Santo, decifrando o mistério da Santíssima Trindade e, ao mesmo tempo, da ressurreição. Entretanto, tudo isso não passou de uma confabulação do imperador Constantino, condenando à morte quem não acreditasse no mistério da Santíssima Trindade. Foi dessa forma que surgiu o Deus do cristianismo, a ideia de céu, inferno e ressurreição, sustentáculo ideológico da fé cristã. Portanto, é evidente que tudo isso foi um decreto com interesses políticos, motivos pelos quais não há Deus para o cristianismo. Naturalmente, a fé é uma farsa. Deus simplesmente não existe, motivo pelo qual fundamenta o ateísmo de pessoas esclarecidas do ponto de vista bíblico. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.